Olá, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. Hoje no Comunidade da TV tem uma matéria muito especial sobre a 7ª edição do Festival de Cinema Judaico do Rio de Janeiro. Confira. Tudo sobre a língua Yiddish, aqui no Comunidade na TV. Veja ainda nessa edição. Será uma filial da Livraria Cultura, com todos os seus serviços, com todos os seus funcionários bem treinados, como fazemos em outras cidades onde já estamos. Você sabe o que é o Yiddish? Os jovens provavelmente não sabem, mas para uma grande parte da comunidade judaica, o idioma é bem conhecido. O Rio de Janeiro, que possui a segunda maior comunidade judaica do Brasil, possui lugares onde ainda é possível se aprender a língua. A origem da língua Yiddish se fortificou, se formou após o século IX. E numa região que era a Germânia, futuramente seria a Alemanha, onde havia grande concentração de judeus. A partir daí, um grupo de intelectuais judeus resolveram criar um idioma próprio que não fosse o alemão ou outra língua eslava, que pudesse caracterizar uma identificação da língua como a língua judaica. Para isso, então, foi aproveitado o alfabeto hebraico e daí começou a se formar a língua como idioma independente. Atualmente o Yiddish ainda é falado e ensinado. Moisés Garfinkel, que é professor de Yiddish, nos revela como é ensinar o idioma hoje em dia e dá dicas para se aprender. Quem conhece o alfabeto hebraico, normalmente o Yiddish também, torna-se mais fácil o aprendizado. Agora, quem não conhece nada do alfabeto é um problema mais complexo devido ao aprendizado do alfabeto, quer dizer, a alfabetização é uma tarefa difícil. Mauro Band, que preside a Associação Sholem Aleichem, instituição que promove debates e cursos sobre temas judaicos. É aluno de Yiddish e contou como é aprender o idioma. O Yiddish soa para mim como música, como um assovio, uma coisa que a gente pensa e começa a falar, começa a pensar, começa a contar as coisas. Então, para mim, sempre foi muito agradável. Eu tive o privilégio de estudar na escola, no colégio Sholem Aleichem, tive alfabetização em Yiddish. Então, para mim, é um prazer enorme homenagear meus avós por intermédio do Yiddish, ter o contato com a cultura judaica, ter o contato com as pessoas que também se interessam por preservar o idioma, e fico satisfeito da ASA participar de um movimento que não é só de caráter local, de voltar a dar importância a esse traço da nossa identidade, da nossa cultura. Para quem pensa que o Yiddish está restrito a poucos locais, Walter Steinberg fala sobre a experiência que teve na participação de eventos na França e nos Estados Unidos, onde o principal objetivo do encontro era falar Yiddish. A primeira participação que eu tive foi dos Estados Unidos. Trata-se de uma imersão na língua. Há um programa de uma semana em que eles tentam fazer absolutamente tudo, ajudam de todas as maneiras as pessoas, de sorte que quem quiser participar, basta acessar pela internet www.jugendruf.org. Já na França, o evento tem outra conotação. Lá eles reúnem o Yiddish e o Occitane, e convém que a pessoa saiba falar um pouco de francês. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muito mais jovens do que na França. E nos Estados Unidos, eles agora, os jovens, assumiram a direção deste evento, mas a gente na França também encontra esses jovens que estão interessados, por exemplo, em música klezmer, e aí formam bandas, assessoram, cantam, mas tem jovens. Quem se interessa por novas línguas sempre vai em busca de livros. E o Yiddish também está acessível.
para o público através do trabalho da pesquisadora Jenny Blanc, que já lançou 3 livros sobre o idioma, facilitando assim o aprendizado e a preservação da língua. Eu tive a ideia de escrever esses livros exatamente com o intuito de preservação do idioma e da cultura, que a gente está vendo que as pessoas estão começando a esquecer. Nós temos um grupo chamado Yiddish Vivo, que se reúne regularmente para preservar o Yiddish. Nós conversamos em Yiddish, contamos piadas, lemos textos curtos, sempre se projeta algum vídeo, cantamos músicas e dessa forma nós estamos preservando o idioma Yiddish. Existem outros movimentos também, mas basicamente nesse setor de grupos é o Yiddish Vivo. Esse grupo é patrocinado pelo Museu Judaico. E aqueles também que desejarem adquirir os livros, tem um e-mail, amigosdoyiddish@gmail.com ou então amigos@amigosdoyiddish.com.br, onde a gente pode dar todas as informações e também congregar as pessoas para que essa língua não seja, continue a ser preservada. No Coral Israelita Brasileiro formou-se um grupo de estudos da língua Yiddish. O advogado e participante do coral, Leonardo Obrasca, nos fala sobre sua experiência no assunto. Minha mãe e meu pai sempre falavam Yiddish comigo. Falavam Yiddish e eu respondia em português, mas ficou guardado. Tanto é que agora a gente, voltando a estudar, começa a lembrar umas expressões, umas palavras que eram ditas naquela época e que são coisas muito agradáveis, que só em Yiddish a gente pode entender. Yiddish para alle Menschen, Yiddish para todas as pessoas. Daqui a pouco você vai ver aqui no Comunidades na TV. Uma matéria especial sobre a 7ª edição do Festival de Cinema Judaico do Rio de Janeiro. Olha que lugar maravilhoso! Esse lugar é lindo. Se você também quer se surpreender, venha morar num bairro completo e seguro, com um estilo de vida único. Cidade Jardim. É inacreditável que exista um lugar como este. 2, 3 e 4 quartos, perto de tudo e na região que mais se valoriza na Barra. Pai! Achei um lugar maravilhoso pra gente morar. Conheça os decorados no Expo Barra, Avenida Belardo Bueno 1000. Só vindo aqui pra acreditar. Hoje estamos aqui com Pedro Hertz. A gente vai contar um pouquinho a história da Livraria Cultura, uma livraria bastante famosa em São Paulo. Está vindo para o Rio, né, Pedro? Eu queria que você contasse primeiro essa história da livraria, que eu sei que é longa. Conta um pouquinho para a gente. Vou tentar resumir, então. A história começa em 1947, quando minha mãe resolveu alugar livros. Ela achava que alguns livros valiam a pena ser lidos e não comprados. Então ela passou a alugar esses livros como se faz hoje numa videolocadora. Então esses 10 livros em alemão, que meus pais eram alemães, ou são alemães, que tinham relações com a comunidade alemã, por serem alemães. Então esses 10 livros eram em língua alemã e esse foi o início da Livraria Cultura, em 1947. E a que se deve essa fama, né, hoje em São Paulo, bem grande da livraria? Eu acho que é um conjunto de trabalho, de atividades, de coisas que a livraria oferece ao público, aos seus clientes. Acho que é a única livraria no Brasil, talvez no mundo, que tem um teatro.
que é um teatro que hoje tem até 3 filiais, já terá a 4ª filial aqui no Rio de Janeiro. E agora vocês estão vindo para a cidade maravilhosa aqui no Rio. Me conta como surgiu essa ideia e as suas expectativas. A ideia é velha, a ideia não é nova. A ideia é já há muito tempo, por que não o Rio de Janeiro? Acontece que o Rio de Janeiro, devido à sua geografia, não é muito fácil encontrar um espaço na metragem que a livraria precisa para se estabelecer. Fora isso, o estímulo de muitos clientes que nós temos no Rio de Janeiro, pela internet, que nós operamos na internet desde 94, então já faz um bocado de tempo, e os clientes nos dizendo, vocês precisam vir para o Rio, vocês precisam vir para o Rio. E ficamos então procurando, todos esses clientes, olha, se souber de um local adequado, por favor, nos avisem e tal, etc. Então tem um pelotão, aspas, de corretores, e até que encontramos um lugar que vai ser no centro, né, no antigo Cine Vitória, na rua Senador Dantas, e um segundo lugar, que é um lugar um pouco menor, em metragem quadrada, que será no Fashion Mall, em São Conrado. Legal, e quando o público já pode contar com essa inauguração? A loja que abriremos no Fashion Mall, em São Conrado, será em agosto, já desse ano. E a maior, que é lá no centro, vai demorar um pouquinho mais, será no início do próximo ano. E Pedro, vamos falar de judaísmo. Qual a sua relação com a religião? Olha, minha relação, meus pais são não fundadores em São Paulo, mas quando começou a Congregação Israelita Paulista, que é uma congregação de judeus imigrantes, claro, muitos da Alemanha, é uma comunidade liberal, onde se pratica um judaísmo bem liberal. Até hoje eu sou sócio da Congregação Israelita, até faço parte do conselho da Congregação Israelita Paulista, e todos os meus filhos estão lá também, enfim, frequentamos a CIP lá em São Paulo. O Festival de Cinema Judaico do Rio existe há 7 anos. Desde a primeira edição, ele tem como objetivo trazer para o público carioca filmes inéditos sobre a temática judaica mundial, oriundos da Dinamarca, da República Tcheca, da Suécia, Argentina, México, Polônia e de vários outros países. Os filmes são escolhidos por uma curadoria que esse ano selecionou 15 dentre mais de 200 filmes. Esse ano temos vários filmes, todos os filmes são inéditos. Esses filmes vocês podem ter escutado falar porque passaram em outros festivais. A característica dos festivais de modo geral e especialmente do Festival de Cinema Judaico do Rio é que os filmes são inéditos. Eles podem ter passado no Festival do Rio, no Festival francês, alguma coisa assim, mas eles não foram ainda para grande circuito e aí está uma dificuldade. A gente encontra filmes novos, que sejam bons filmes, que tenham bom conteúdo e que interessem as diversas opiniões da nossa cultura judaica local do Rio de Janeiro. Esse ano, o festival ficou mais interativo e, com o advento da internet e das redes sociais, ganhou um blog. Bem, esse ano, o Festival de Cinema Judaico do Rio optou por um formato mais interativo. Então, o público vai poder assistir a todos os trailers antes. A gente abriu um blog, que é o cinejudaico.blogspot.com, e vai poder ler a sinopse, ver o trailer, saber de que país o filme é, quais os prêmios os filmes ganharam. Esse festival tem filmes muito premiados. E também a gente abriu uma comunidade no Facebook para todo mundo falar sobre os filmes e marcar o encontro na sessão. Então, dentro do Facebook é Festival de Cinema, 7º Festival de Cinema Judaico do Rio de Janeiro. Entrem, participem e vamos interagir. Vai ser muito legal a edição desse ano. Os ingressos podem ser comprados nos movimentos juvenis, sinagoga, lar de velhos, entre outros. São 18 as entidades parceiras, que com a participação do público rapidamente esgotam os ingressos. Nem sempre é possível assistir esses filmes no grande circuito. Por isso, corra,
Compre seu ingresso e garanta um lugar no cinema. A gente gostaria de convidar todos vocês a prestigiarem o Festival de Cinema Judaico. Ele vai acontecer em agosto no Unibanco Artplex, lá na Praia de Botafogo, e é uma oportunidade de saber o que está sendo produzido no mundo inteiro em termos de cinematografia judaica. Depois de 2 semanas de competições e mais de 80 partidas disputadas, chegou ao final mais uma edição da tradicional Copa Maccabi Rio de futsal. Os times vencedores foram Farhabad, Ramat Golan, Herzliya, Ashkelon e Carmiel. O evento, que terminou